Meus irmãos, meus amigos, mais um vídeo pra todos vocês. Por favor, eu te peço encarecidamente, já deixa o joinha pra esse vídeo, compartilha com teus amigos aí nos contatos do WhatsApp e também nos grupos. Claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Gente, aqui eu trago notícias que realmente são estarrecedoras. Então, bora pra mais esse vídeo. E eu venho hoje dizer o seguinte pra vocês: Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro tinha razão. Eu peço desculpas como secretária de saúde, porque eu acho que a maior nobreza de um ser humano é pedir desculpas, porque nós tínhamos que seguir legislações. E aí, seu cretino, seu vigarista, seu frouxo, é você mesmo, seu esquerdista de bosta, que tá se fazendo de desentendido, né? Que não está sabendo de nada. Tá aí, ó. O Congresso americano tá desmascarando muita coisa que aconteceu na pandemia, né? Sabe qual é o maior problema da farsa da Covid? Ninguém na pandemia morreu de mais nada. Todo mundo que morria, podia ser atropelado, podia ser tiro, podia ser o que fosse, morreu de Covid. Pode ver lá, sabe por quê? Porque o hospital ganhava muita grana, porque cada morte valia para o hospital, cada paciente que estava hospitalizado era uma verba a mais, não tinha licitação para porra nenhuma, foi uma roubalheira desvairada. Fala, gente bonita, como é que vocês estão aí conectadas do outro lado da tela, beleza? Pessoal, como todo mundo já está sabendo, né, essa questão da Covid-19 foi tudo uma farsa, né? Tudo uma farsa, tudo para gerar grana e lucro. O cara que está por trás disso está sendo condenado agora no Congresso dos Estados Unidos, se negando a responder às perguntas que estão sendo feitas, né? E Bolsonaro, como sempre, é um cara acima do seu tempo, né? Ele falou verdades ali que ninguém queria ouvir naquela época e que foi condenado por isso, né? Até hoje o pessoal chama ele, né, de genocida, que matou não sei o quê. Até o próprio presidente Lula, né, chamando o cara de genocida, que ele matou metade das pessoas que morreram, foi ele que matou, não sei o quê, aquela coisa toda. E agora, vamos ver quem é humilde o suficiente para vir pedir perdão a Bolsonaro. A Rede Globo, em peso, criticou ele e caluniou, fez de tudo, né? Eu quero ver agora quem é que tem realmente caráter de voltar atrás e pedir perdão a Bolsonaro. Solta a vinheta aí para vocês verem a galera indignada com isso, beleza? 3, 2, 1... vai lá. Bolsonaro está preso, mas levanta a direita que o Brasil está de pé. Sabe qual é o maior problema da farsa da Covid? Ninguém na pandemia morreu de mais nada. Todo mundo que morria, podia ser atropelado, podia ser tiro, podia ser o que fosse, morreu de Covid. Pode ver lá, sabe por quê? Porque o hospital ganhava muita grana, porque cada morte valia para o hospital, cada paciente que estava hospitalizado era uma verba a mais, não tinha licitação para porra nenhuma, foi uma roubalheira desvairada. Usaram uma doença para poder fazer um projeto de poder roubar. Teve gente, né, que até hoje não deu conta dos benditos respiradores que foram desfiados, comprados numa loja que vendia cannabis. Aí eu queria entender como que vocês ainda têm a cara de pau de chamar o cara de genocida, se quem foi os maiores genocidas foram vocês. A Globo nunca vai admitir o erro, mandando todo mundo ficar em casa, que depois a economia a gente via, né? A gente via a economia depois, na hora que eles falavam, quebraram todos os comerciantes. Tem gente que não se recuperou, tem gente que se recuperou. Sabe qual é o problema maior? O problema maior é que não existe negacionismo, era a realidade. Como eu vou tomar uma porcaria de uma picadinha que foi testada em 3 meses, do meio do nada vão tacar aquilo ali em cima de mim sem saber se tem complicação nenhuma. Ainda tinha um contrato onde a empresa falava que não se responsabilizava por nada. E as pessoas achavam normal. Aí vinham os médicos renomados, eu tenho 6 médicos na minha família. Os 6 médicos da minha família falaram a mesma coisa: não toma essa porra. Não foi testada, não foi testada da maneira correta. Irmão, como eu vou chegar e vou negar a medicina para favorecer uma porra de uma vacina que eu não sei nem como é que funciona? Porra, acorda pra vida, cara. Vocês se ferraram,
e vão continuar se ferrando. Eu jamais vou me esquecer daquela contribuição negativa que vocês deram naquele momento. Vocês fizeram um minuto de silêncio, vocês fizeram um vídeo escrachando o Bolsonaro, vocês fizeram vídeos pisoteando aquelas pessoas que vieram a óbito. Vocês fizeram um vídeo colocando tudo na conta do governo então na época. Vocês fizeram sensacionalismo com aquelas pessoas que infelizmente foram acometidas porque a voz de vocês entrou dentro do coração delas. As vozes de vocês, porque vocês ainda têm voz contra uma minoria da população brasileira. Vocês ainda têm voz contra uma minoria, tá? Que já acordou para a realidade, percebeu que vocês são canalhas, profetas do apocalipse. Que vocês querem, sabe, deixar a população viajando no tempo e não ver a realidade acontecer. Vocês foram tão canalhas, tão sem vergonhas, tão vagabundos e ordinários, que fizeram 1 minuto de silêncio, todo mundo mandando a galera ficar em casa, todo mundo falando, fica em casa, fica em casa. Eu fico em casa, vocês falaram isso. Mas uma coisa é vocês ficarem em casa, tendo milhões na conta. E muitos que ficaram em casa perderam o emprego, muitos que ficaram em casa se acometeram de doença, ficaram terrivelmente adoentados, porque não tinha o que comer, não tinha para onde ir. E essas pessoas têm o DNA de vocês, essas mortes aí. Isso é culpa de vocês. Vocês foram canalhas a todo tempo. Foram canalhas ao extremo. Vocês foram sujos, foram imundos. E vocês vão pagar. Essa conta tá na conta de vocês. Isso tá na conta de vocês. Vocês vão pagar um preço caro por isso. E agora vocês não têm coragem de vir a público e reafirmar a grande verdade. Que vocês enganaram uma população, grande parte da população. Vocês ficaram em casa com milhões na conta. E outros tiveram que ficar em casa mesmo sem ter um centavo no bolso. E as tragédias foram acontecendo. Vocês são vagabundos e vão pagar o preço caro por isso. Eu nunca, pessoalmente, acusei o ex-presidente. O Bolsonaro haverá um dia em que ele será julgado como criminoso por não respeitar a ciência e permitir que no Brasil morresse mais de 700 mil pessoas de Covid. Pessoal, como vocês acabaram de ver aí, tem muita gente indignada com essa história, beleza? Essa questão aí da Covid-19 ser uma farsa, né? Ter sido uma farsa e gerado muito dinheiro. Porque todas aquelas vacinas, até hoje, pô, todas aquelas vacinas, né? Pessoas que tomaram aí primeira, segunda dose, Deltron, Omicron, né? Deltacron, ninguém sabe mais quantas doses foi. Quem tomou, pode ter certeza que, como o Bolsonaro disse, vai virar um jacaré. Porque ninguém sabe o conteúdo dessas vacinas aí. Porque agora está provado que elas foram totalmente inúteis, né? Inutilizadas aí na época. Vocês precisam pedir perdão ao Bolsonaro. O que vocês fizeram com esse homem, esse inocente, não foi justo. Vocês acusaram um cara, né, que sempre se preocupou com o povo brasileiro. Antes do problema chegar aqui no Brasil, ele já tinha decretado emergência. Mas vocês quis fazer o carnaval. E depois, quando o problema se espalhou, vocês vieram acusar ele só numa narrativa para tentar prejudicar o governo do cara que estava dando certo. Depois tiraram um condenado da prisão que estava lá em Curitiba, foi condenado por corrupção. E aí começaram a massacrar o Bolsonaro. Começaram a chamar ele de genocida, começaram a chamar ele de tudo, que ele foi culpado, não sei quantas mortes, foi culpado só de uma narrativa para tentar prejudicar, né, o governo do cara. Aí tá aí agora, a prova chegou. Será que vocês agora vão assumir o erro de vocês? Certo? Que o remédio o Bolsonaro sempre tinha e falava, mostrava para todo mundo. É esse aqui, mostrava para todo mundo. Mas vocês não queriam, vocês só queriam prejudicar o Bolsonaro. Hoje está aí o Bolsonaro doente, né? Silenciado, não pode falar, não pode ter redes sociais. Tudo isso por perseguição política. E acabou.
Então quer dizer que o Bolsonaro tinha razão sobre tudo que ele falou da pandemia e foi chamado de genocida injustamente por você. Quero ouvir um pedido de desculpa, somente se você tiver caráter. Agora, como a gente sabe que não tem caráter, nem vocês e nem a velha mídia podre e vendida desse país vão falar nada. Lockdown, uso de máscara e a picadinha, nada disso funcionaria? E até a velha ivermectina e cloroquina, também ele tinha razão. Tinha 70% de eficácia. Mais uma narrativa contra o Bolsonaro cai por terra. Aliás, várias outras já caíram. As joias, da baleia, do caralho de asa que vocês acusavam ele. E ele já foi inocentado. E o próximo, a história vai contar. Chamá-lo de golpista. Logo, logo vocês vão descobrir que quem levou um golpe fomos nós. E não precisa aqui eu falar de quem, de que sigla, de que bandeira está por trás de tudo isso. Tenha vergonha na cara e peça desculpa assim. Desculpa, meu capitão Bolsonaro, você tinha razão por tudo. E vocês não têm coragem de pedir desculpa a ele. Bando de mau caráter. Como é que vai ficar o mundo agora sabendo que tudo que aconteceu de 2020 para cá teve apoio da esquerda? Como é que vai ficar sabendo que essa doença teve apoio, teve o aval, teve o patrocínio para que essa doença acontecesse? Para que todo mundo tomasse uma vacina, com que intuito ninguém sabe. Cadê os artistas que ficaram? Fica em casa, feita essa daqui, ó. Fica em casa, prejudicando a economia do mundo. Obrigando o povo a tomar vacina. Várias pessoas demitidas do trabalho. Várias pessoas sendo processadas porque não queriam vacinar o filho. Ou você vacina o filho, ou o conselho tutelar vai bater na sua casa. Ou seu filho não vai poder estudar. Ou o pai de família ficou desempregado porque era obrigado a tomar. Ou tomava, ou ficava desempregado. E aí, como é que fica? Agora que todo mundo sabe que a vacina não tinha serventia, que a esquerda apoiou a transmissão do vírus, porque Joe Biden nem tinha acusação ainda contra esse Fauci. Nem tinha acusação contra ele ainda. E Joe Biden, sabendo que isso viria a público, deu anistia ao cara. O cara nem acusado de nada era, mas Joe Biden, que é esquerdista, deu anistia a ele. Como é que fica agora a mídia dizendo que não, porque tudo que está acontecendo, teve várias pessoas insinuando que Bolsonaro estava aceitando tudo que estava acontecendo, que era um dos culpados, insinuando isso, colocando a população brasileira contra Bolsonaro. E agora? Ah, mas Bolsonaro não é médico. Como é que ele indica a cloroquina? E agora a cloroquina poderia ter salvo várias vidas. Como é que fica agora? Mas a esquerda está calada. Você pode ver, não saiu uma matéria na Globo, não saiu uma matéria no SBT, na Record. Não saiu. Por quê? Vai aumentar a credibilidade de Bolsonaro e todo mundo vai ter que falar. Bolsonaro estava certo. Em época de eleição eles vão querer fazer isso. Agora imagina se isso fosse Lula. Todo mundo ia querer estar falando. Isso ia estar na mídia dia e noite. E dizendo, tá vendo que a extrema direita, porque tudo é extrema direita, estava errada. E agora a extrema esquerda é a culpada de ter vazado o vírus, de ter pago para criar o vírus. E agora? Joe Biden envolvido. E agora? Quem é que vai falar alguma coisa? Pessoal, eu não tomei vacina nenhuma na época, né? Não tomei, fiquei com medo, porque a velocidade com que produziram aquilo ali não foi normal, né? O tempo para se fazer uma vacina é de 5 a 10 anos de teste, né? E ali produziram em 3 meses, né? Uma coisa realmente para testar na gente. E aconteceu algumas coisas comigo, pessoal. Eu trabalhava com casamento, né? Como videomaker. Fui proibido de ir a alguns casamentos. Em outros eu tive que fazer teste para poder ir, pagar, né? Pagar no hospital ali para fazer teste, para poder ir e tal. A minha habilitação eu não pude tirar, não pude renovar a habilitação porque eu não era vacinado. Eu sou vocalista de uma banda também, não pude fazer apresentações de shows, né? Já porque eu não tinha tomado vacina. Então, muita gente se prejudicou, com certeza. Bom dia a todos, meu nome é Soraya Estela, ex-secretária de Saúde da cidade de Sertãozinho, distrito de Cruz das Posses, e eu estou aqui hoje para dizer que nós fomos enganados, que isso fique muito claro para vocês, enganados. Está acontecendo no Congresso americano um inquérito sobre a questão do Covid-19. Um médico, cientista,
que fez um trabalho em Wuhan, que era dono de alguns laboratórios e tudo mais, fazendo pesquisa, que inclusive usou, tá, para a produção de algumas vacinas, induziu a população de todo o mundo, não é a população brasileira, com estudos experimentais através, inclusive, de restos de aborto. Concluiu-se também, através de vários estudos durante todos esses anos, que o Covid-19 poderia ter 70% de eficácia com tratamento de ivermectina. Claro que para algumas pessoas poderiam funcionar e para outras não, que isso fique claro. Eu fui uma que fui enganada. Como órgãos competentes de todo o Brasil, nós éramos obrigados a seguir a legislação. E por seguir a legislação, nós tínhamos que pedir para a pessoa tomar vacina, correr o tratamento. Em Sertãozinho, todos os médicos eles tinham autonomia para que eles pudessem dar o tratamento da ivermectina ou cloroquina ou não fazer isso. Isso ficava a critério médico, tá? E não uma imposição. E eu venho hoje dizer o seguinte para vocês: Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro tinha razão. Eu peço desculpas como secretária de saúde, porque eu acho que a maior nobreza de um ser humano é pedir desculpas, porque nós tínhamos que seguir legislações. Nós tínhamos que estar fazendo aquilo que era determinado pela vigilância sanitária, pela Anvisa, assim como todo o corpo da saúde também não tem culpa, gente. Isso foi uma questão mundial. Tá? Então o mundo inteiro foi enganado, tanto que a maioria dos diretores das maiores fabricantes de vacina estão presos hoje, porque existe aí um estudo realizado falando que todo mundo que tomou a vacina, de uma maneira ou de outra, serviu de um experimento, tá? Nós servimos de experimento, a verdade foi essa, é isso que está sendo falado com documentos, não é a Soraya que está inventando, não. Estamos condenados, de alguma maneira, à morte por alguma patologia advinda do vírus e principalmente da vacina. Então, hoje eu venho a público aqui pedir desculpas para vocês, como eu sempre fiz, como eu sempre fui uma pessoa transparente com relação a isso. Eu era secretária, a gente tinha que seguir normas. Então, hoje eu venho dizer a vocês, nós fomos todos enganados, mundialmente, não só Sertãozinho, mundialmente. Médicos foram presos, pessoas foram presas, muitas pessoas foram coagidas em cima disso tudo, e era apenas uma situação experimental. Prestem atenção, nós servimos de experimento mundial, tá? O genocida se chama Dr. Fauci, que está sendo investigado agora e interrogado no Congresso nos Estados Unidos. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Pessoal, já clica nesse botão vermelho aí, se inscreve no canal para não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Vou deixar vocês aí com a banda Carcaça de Peixe chamando aqui comigo em 3, 2, 1. Valeu, galera. Diante de tudo que você assistiu, você acredita que realmente o fim do PT está chegando dentro do Brasil? E mais, se tiver fraude nas eleições, você acredita que os Estados Unidos vai intervir? Porque cada vez fica mais claro que estamos vivendo os momentos onde o Brasil está sendo visto pelos Estados Unidos. E Brasília está em pânico diante de tudo, porque o Brasil já não é mais bem visto lá fora. E sim, o Brasil está sendo visto como um problema a ser resolvido. E eu já pergunto para você agora, você é a favor que o PT nunca mais governe o Brasil? Deixa a tua opinião aqui abaixo desse vídeo. Deus abençoe você e a sua família. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!